Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para a semana do dia 17 de fevereiro de 2020. Hoje eu separei um total de 13 ativos para estar analisando aí com as expectativas aí para essa próxima semana. Vou começar aqui pelo BRA 50, o mini índice da Bovespa. O mercado nos últimos dias ele fez esse fundo, fez um movimento de alta, fez esse topo, voltou, caiu, veio testar esse fundo anterior, fez aqui um fundo duplo e foi testar o topo anterior e fez um topo duplo. Fechou aí a semana praticamente no meio aí entre esse topo duplo e esse fundo duplo. A expectativa agora para essa próxima semana é esperar o mercado chegar em uma das duas extremidades, né? Pode ser que ele venha agora testar novamente essa região ou inicia a semana aí em alta e venha testar a resistência. Vou esperar ele chegar em uma das duas extremidades para estar procurando, se caso ele vier testar o suporte, respeitar e começar a querer voltar, fazer um pivôzinho de alta, uma vela de rejeição, dar sinais de que respeitou e vai começar a subir, eu penso em procurar compra. E na resistência lá a mesma coisa, se o mercado vier testar essa região, que já é um topo duplo, vir aqui pela terceira vez, bater aqui, respeitar e começar a querer cair, fazer uma vela de rejeição, um pivô de baixa, dar sinais de fraqueza em times menores, dá para procurar uma oportunidade de venda, stop acima da máxima, e a saída pode ser no suporte. Então, vou esperar ele chegar em uma das duas extremidades para estar procurando ou compra aqui embaixo ou venda aqui em cima. O mini dólar, o SDBRL, ele fez o rompimento dessa região importante aqui de resistência, né? Ele fez o rompimento e agora terminou a semana aí, do meio da semana para cá até o final de semana ele fez uma correção, fez uma retração aí dentro do previsto, né? Após o mercado, quando ele rompe aí um suporte ou uma resistência importante, geralmente ele faz uma correção para testar essa mesma região e é o que ele está fazendo. Fez o rompimento, vem fazendo uma correção. Expectativa aqui é do mercado testar agora essa região que foi resistência no passado, testar ela como suporte e a partir daí pode gerar oportunidades de compra, caso o mercado respeite essa região. Aqui nós temos tanto a região horizontal, que foi resistência no passado e agora é uma região de suporte. Tem também aqui uma LTA, que vem acompanhando o preço, que é uma região de suporte também, onde o preço pode bater, respeitar e continuar subindo. E também, se a gente analisar aqui a última perna de alta, que é a perna que fez o rompimento, pegando aqui a mínima e a máxima, puxar um FIBO, a região de retração aí entre 50 a 61 de FIBO, dá exatamente aí na mesma região. Então são três análises diferentes, onde mostram aí o mesmo ponto, como a mesma região como suporte. Então, agora é aguardar. Chegou aqui, vou sair comprando? Não, como eu falei, esperar o mercado testar, respeitar, se ele começar a querer subir, diminuir o time, aqui estamos em H4, em H1, M15, começa a analisar, ver se o mercado faz uma vela de rejeição, se ele faz um pivôzinho de alta, são sinais aí de que o mercado, a probabilidade maior é que ele suba. Então vou esperar esses sinais para estar procurando compra. Aqui o ouro, essa semana eu publiquei uma análise quando o preço ainda estava testando essa região de resistência aqui, quando o preço estava aqui testando. Eu publiquei aqui um vídeo no meu canal mostrando os dois cenários. O primeiro era aí o cenário, caso o preço ainda estava por aqui, caso o mercado continuasse respeitando essa resistência, ele poderia dar uma oportunidade de venda se conseguisse romper esse triângulo aqui. O mercado estava trabalhando dentro desse triângulo e testando a resistência, então eu procuraria uma venda mais ou menos por aqui, deixa eu trocar só a cor para ficar mais visível, procuraria uma venda por aqui, ou se caso o mercado conseguisse aí nas próximas horas romper a resistência, que foi o que ele fez, o cenário seria esse aqui, de esperar um rompimento da região de resistência, esperar um pullback para testar a região como suporte, para pensar numa compra mais ou menos por aqui, stop abaixo da mínima, o TP, o alvo na próxima região de resistência. É o que ele começou a querer fazer, então agora vou ficar de olho para ver se ele cumpre esse cenário. Vou deixar o link na descrição desse vídeo mostrando aí a análise completa, todas as indicações aí. Vou deixar abaixo desse vídeo o link desse
vídeo aqui do ouro. Então, ele terminou a semana fazendo justamente aí o segundo cenário, o rompimento aqui da região de resistência. Agora eu espero uma retração para testar a região como suporte, respeitando aqui, começar a querer subir, penso numa compra aqui, stop abaixo da mínima, saída aqui na região, na próxima região de resistência, dá um risco retorno aí aproximadamente de 1 para 1, dá para pensar aí nessa oportunidade. Ok, então o ouro. Agora vamos ao Forex, aos pares de Forex, separei aqui 10 ativos. Começando aqui por Audi CAD, gráfico diário. O mercado ele veio, eu já estou de olho nesse suporte já há algum tempo, né? Se você acompanha as análises da semana, vai lembrar que eu venho comentando aqui. O mercado ele veio testar esse suporte, respeitou, é uma região aí de interesse por parte dos compradores, jogaram o preço para cima, veio novamente testar, fez um fundo abaixo do fundo anterior, um pouco acima do fundo anterior, iniciou aí uma nova perna de alta, porém ele não conseguiu buscar o topo anterior. Eu vou diminuir o time aqui para H4 para ficar mais visível o que eu pretendo fazer aqui no Audi CAD. Então ele formou agora um triângulo aqui. Então ele veio, testou a região de suporte. Iniciou um movimento de alta, parou por aqui, fez uma correção, fez um topo, um fundo acima do fundo anterior. Deu sinais aí de que queria fazer um pivô de alta, porém ele parou aqui e veio testar novamente agora essa LTA vermelha aqui embaixo. E tem uma LTB aqui em cima formando um triângulo. Eu vou aguardar o preço sair desse triângulo, de preferência se ele conseguir romper a resistência. Vamos aí num cenário de que ele comece a semana, ele terminou a semana testando o suporte. Se ele respeitar e começar a subir para ir testar a resistência, vou esperar que ele faça aí um rompimento, esse movimento aqui. Após o rompimento eu espero uma correção para testar a região como suporte. E a partir daí eu penso numa compra mais ou menos nessa região aqui. Então é esse cenário que eu espero para estar pensando em compra. Que é basicamente o rompimento do triângulo, correção para testar como suporte, uma perna de continuação com expectativa aí do mercado de testar a resistência lá em cima. Caso ele faça o rompimento do triângulo, do suporte do triângulo, eu não vou procurar venda ainda, porque aqui embaixo, logo aqui embaixo tem um suporte, né, aquele suporte bem importante. Então o mercado ele pode acabar rompendo o triângulo e parar por aqui e depois voltar a subir. Então aqui a expectativa é que se ele conseguir romper a resistência, penso em compra. Audi SD, cenário bem parecido, o mercado formou aqui, tem aqui um suporte bem importante já aí desde o ano passado, tem sido aí várias mínimas, o preço bateu aqui, respeitou, tentou subir, veio testar novamente e está aqui próximo ao suporte. No H4 também eu deixei aqui uma LTB, esperar o mercado, se ele fizer um rompimento dessa LTB, eu começo a pensar em compra, principalmente se ele fizer um pivô aqui, um fundo acima do fundo anterior e fazer um rompimento, um pivô de alta a partir daí, seria o cenário ideal para começar a procurar oportunidades de compra com expectativa aí do preço e buscar essa região aqui. Então tem bastante espaço aí para o preço subir, risco-retorno acaba ficando bem interessante. CAD CHF, o mercado ele veio testar esse suporte, né? Tinha aqui também, o preço vinha trabalhando aí há um tempo atrás, algumas semanas atrás, vinha trabalhando aqui dentro desse triângulo. Ele fez o rompimento do triângulo, veio testar ele como resistência, o suporte, né, do triângulo, testou como resistência, fez um movimento forte de queda, testou esse suporte principal aqui embaixo, respeitou e subiu. Agora ele está testando novamente a região de resistência, que foi suporte aqui no passado do triângulo, está testando como resistência. O que eu espero aqui, 2 pontos de interesse para estar vendendo. Se ele terminou a semana bem em cima da resistência, se ele respeitar
Se ele abrir essa semana aí respeitando essa região e começar a cair, eu penso numa venda. Outro ponto de interesse é essa outra resistência aqui, essa LTB. Vamos aí imaginar que o preço consiga romper essa resistência aqui, vai vir testar essa. Caso respeite, eu vou pensar em venda nessa região. No H4 aqui eu joguei uma LTA para servir como filtro. Que seria isso? Eu joguei aqui uma LTA, vou pensar em venda somente. Dois pontos. O primeiro é o mercado ele tem que respeitar ou essa resistência ou essa daqui. Então ele tem que respeitar uma dessas duas e depois, após respeitar uma dessas duas resistências, ele tem que fazer o rompimento dessa LTA. Que seria aí o que eu chamo de filtro, uma filtragem para estar entrando. Porque ele pode fazer o quê? Ele testa aqui, dá indícios aí de que vai respeitar, começa a querer cair, aí a pessoa entra com a operação de venda, ele bate na LTA e volta a subir. E a pessoa é estopada aqui. E aqui em cima a mesma coisa, vamos supor aí que ele venha testar aqui, respeita, faz aí um pivôzinho de baixa, dá a entender de que ele vai começar a cair, porém ele cai um pouco, bate na LTA e volta a subir, a pessoa é estopada. Então, fazendo essa filtragem, o número de entradas aí com stop loss diminui bastante, né? Você vai entrar menos nas operações, a quantidade vai ser menor de operações, mas o nível de acerto vai ser maior. CAD-JPY, o mercado ele fez o rompimento aqui de uma região, ele vinha numa tendência de alta, dentro de um canalzinho de alta, fez o rompimento aqui desse suporte, tanto esse suporte horizontal quanto o suporte do canal. Então ele fez o rompimento, ficou aí a semana fazendo aí, entre essa semana agora e a semana passada, fazendo uma retração, terminou a semana bem dentro aqui dessa região que foi suporte, agora uma resistência. A partir daqui penso em procurar venda. E o que eu expliquei agora no CAD sobre o filtro, aqui é a mesma coisa. Estamos aqui no gráfico diário, baixando aqui para H4, fica mais visível a linha de tendência que eu vou ficar de olho como filtro. Ele está armando aqui, ele terminou a semana armando, deixa eu dar um zoom aqui. Ele terminou a semana armando aqui um pivô de baixa, que se confirmar aí na abertura da semana, entre segunda e terça-feira, vai dar aí uma oportunidade de venda. Então o preço fez essa perna aqui de queda, fez essa pequena correção e parou por aqui. Então se ele confirmar aqui, fazer o rompimento tanto da LTA quanto do fundo anterior aqui, vai formar um pivô de baixa numa região importante de resistência, fazendo o rompimento de uma LTA. Cenário aí ideal para começar a procurar venda com essa expectativa aqui de movimento. Então, aguardar aí para ver se ele abre a semana confirmando aqui esse pivô de baixa. Seria aí um ótimo cenário para procurar venda. Euroaudi. O Euroaudi ele tinha aqui uma região importante de resistência, que o mercado respeitou aqui várias vezes. Até que ele conseguiu romper, fez o rompimento, foi buscar a próxima região de resistência. A próxima ele respeitou, né? Na próxima ele respeitou, voltou a cair, veio testar como suporte, ameaçou que ia fazer uma nova tentativa, mas fez aqui um pivô de baixa. Vou colocar H4 também, fica mais visível. Então ele fez o rompimento, fez uma correção, testou como suporte, ameaçou subir e fez um pivô de baixa. Aqui ó, queda, retração, queda. O que eu espero agora é uma retração, que ele venha testar essa região aqui, pegando esse topo e esse fundo. Aqui é a região de 50 a 61 de Fibo, a retração, junto com essa região horizontal que foi resistência no passado, passou a ser suporte aqui, não segurou por muito tempo e agora voltou a ser uma região de resistência, onde o preço pode bater, respeitar e voltar a cair. E outro ponto é que ele está formando aqui um canal de baixa. Aqui puxando esse topo aqui e esse topo aqui, temos um canal de baixa. O preço está próximo aí bem próximo do suporte do canal, né? Fez um movimento forte de queda. Espera aí uma retração para testar a resistência do canal e a partir daí
gerar uma oportunidade de venda. Então também são 3 regiões aí de resistência, o do canal, a horizontal e a 5061 de Fibo. Então vou estar de olho numa oportunidade de venda aqui no Euro-AUD. Euro-JPY, cenário parecido, o mercado ele vinha testando aqui uma região de suporte, vinha respeitando, até que ele fez aqui o rompimento, retração. Então, rompimento, retração, testou como resistência, perna de queda, confirmou aí o rompimento, perna de continuação. Agora espera uma nova retração, mais ou menos aqui nessa região, pegando aqui esse fundo junto com essa LTB e aqui 5061 de Fibo. Eu espero aí que o mercado venha testar essa região aqui e a partir daqui gere uma oportunidade de venda. Então esperar aí que no início da semana ele faça uma correção para talvez aí próximo do final aí da próxima semana, entre quinta e sexta-feira, pode ser que ele gere uma oportunidade de venda. Então ficar de olho aí no decorrer da semana. EURUSD não tem muito o que analisar. Eu adicionei ele porque na semana passada eu não analisei ele porque eu não via nenhuma oportunidade tão interessante. E teve gente que pediu para mesmo assim analisar ele, então eu adicionei. Não tem muito o que fazer aqui no meu ponto de vista. O mercado ele está bem esticado, ele caiu bastante. Ele veio testar esse suporte e a princípio fez um rompimento. Ainda não sei se é um rompimento falso, ele pode agora fazer uma correção e voltar a trabalhar acima dessa região, né, confirmando que foi um rompimento falso. Ou ele pode, após o rompimento, testar a região como resistência, que foi suporte no passado, e fazer uma perna de continuação. Aqui eu não acho tão interessante fazer essa venda, porque essa perna já está muito esticada, né? Então, vamos imaginar aí que ele vai fazer uma correção, testar como uma resistência aqui, respeitar e começar a querer cair. Eu não gosto dessa venda porque ele já caiu muito, ele não fez nenhuma correção, uma correção um pouco maior, ele não fez nada de correção por enquanto, então eu acho que ele pode dar sinais de que vai cair e depois voltar a subir para fazer uma correção dessa última perna forte de queda. E por enquanto compra eu também não vejo, a não ser que ele confirme aqui um rompimento, que foi um rompimento falso. Vamos imaginar aí que ele abra a semana voltando a trabalhar acima da região, dessa região que foi suporte no passado. Se ele voltar a trabalhar acima, pode ser que ele faça aqui um pivô de alta e pode aí gerar oportunidades de compra. Então eu prefiro ainda esperar mais um pouco para ele fazer todo esse movimento. Aqui estamos no gráfico diário, para ele, se ele fizer esse movimento aqui, com certeza não vai ser no decorrer dessa próxima semana. Para completar todo esse movimento aí vai muito mais do que uma semana, talvez aí 2 ou 3 semanas. Então o EURUSD aí por enquanto eu vou só observar aí durante essa semana. NZD-JPY, o mercado ele perdeu aqui essa LTA, essa região aqui de suporte, vinha numa tendência de alta, fez aqui um topo duplo, marcar certo aqui, topo, fez um topo duplo, fez o rompimento da LTA, fez o rompimento do fundo anterior, retração, testou como resistência, deu uma perna de continuação, deu uma oportunidade de venda, mas ele parou no fundo anterior. E agora ele veio tocar novamente essa região, está fazendo aqui um topo duplo e começou a querer cair. Então vou ficar de olho em venda, mas atento a essa região, que é uma região de briga. A gente vê que aqui o preço teve dificuldades para romper como resistência, ó, bateu, voltou, bateu, voltou. Por várias vezes foi a máxima aqui do dia, gráfico diário, foi a máxima aí de vários dias, até que ele conseguiu romper. E agora ele bateu uma vez, respeitou como suporte, bateu uma segunda vez, respeitou como suporte. Então se gerar uma oportunidade de venda aqui, ficar atento que ele pode bater aqui e voltar a subir. Então ficar de olho, se fizer um rompimento aí ele tende a cair pelo menos até aqui, vir testar essa próxima região aqui de suporte. Então tem bastante espaço, mas primeiro ele tem que romper esse ponto. Vou ficar de olho então em oportunidades de venda aqui no NZD-JPY. O SDCAD, região importante de resistência, aqui por vários dias aqui. O mercado testou essa região, respeitou. Recentemente ele veio, testou aqui, respeitou. No H4, marquei aqui essa LTA. O preço testou então a região de resistência, bateu, respeitou, veio testar a LTA que vinha acompanhando o preço, rompeu ela, agora eu espero, ele ameaçou fazer uma retração, aqui, ó.
fez o rompimento, ameaçou fazer uma retração, não foi uma retração tão longa quanto eu gostaria, espero que ele suba um pouco mais, né? Ele ameaçou cair, parou, terminou a semana aqui, espero que ele suba um pouco mais. Região de interesse para procurar uma venda é essa aqui, porque pegando o topo aqui e esse fundo, essa região é entre 50 e 61 de FIBA, retração, e aqui também é a região aí o ponto que o mercado fez o rompimento dessa LTA, desse suporte. Então, ele fez o rompimento aqui e pode agora vir testar essa mesma região, essa mesma linha como resistência e a partir daí gerar aí uma oportunidade de venda. Então, eu vou ficar de olho nesse cenário para o SDCAD. E por último, o SDCHF, ele veio testar aqui um suporte, fez um fundo aqui triplo, né, numa região importante de suporte, topo aqui, topo duplo, veio pela terceira vez, fez o rompimento. Deixa eu diminuir o time agora para H4 para ficar mais visível. Então ele veio testar aqui pela terceira vez, fez o rompimento, retração testando como suporte, perna de continuação, expectativa agora é que ele venha testar essa região aqui de resistência, então ainda tem mais um espaço aí para ele subir em times menores. Então a expectativa agora é que ele faça uma correção, movimento de rompimento, retração, perna de continuação. Vou esperar que ele faça uma correção para pensar numa terceira perna aí de alta. Deixei aqui também uma LTA para ficar aí como referência de suporte. Então aí a expectativa para o USD CHF. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueça aí de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para você receber uma notificação no seu YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Ok? Então espero que você tenha gostado, tenha aí uma ótima semana de operações, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!